Eu queria saudar com muita alegria os que acompanham o Clique Paraíba. É a primeira vez que eu ocupo esses microfones e falo perante essas câmeras. É com alegria que saúdo os que acompanham este portal. Eu venho dentro de um processo que na igreja é ordinário. Quer dizer, quando a diocese se torna vacante, há sempre alguém que fica respondendo por esta instituição. E vacância significa dizer que não está mais à sua frente, à frente desta diocese, aquele que era o seu bispo diocesano. Isso pode ocorrer por três situações, basicamente. Ou porque o bispo foi transferido para outra diocese, ou porque o bispo renunciou, ou porque faleceu. Então, a partir daí, essa fase da vida da diocese, fase de vacância, é administrada por um sacerdote ou por um bispo. Se ele é um sacerdote, ele é chamado administrador diocesano. Mas há uns casos em que a nomeação para essa administração vem diretamente da Santa Sé, do Papa. No meu caso, então nós somos chamados, esse gestor, como você chamou, é chamado canonicamente administrador apostólico. Então eu venho para administrar a Arquidiocese da Paraíba num processo que ela conhece em outras oportunidades, em outras ocasiões. Por exemplo, quando Dom Marcelo renunciou, até a posse de Dom Aldo, alguém ficou respondendo aqui pela Arquidiocese da Paraíba. Presumo que vocês duas, pelo menos, não eram do mundo jornalístico, então. Mas essa figura, portanto, é prevista canonicamente na igreja. Então, eu chego num contexto para administrar a Arquidiocese da Paraíba, o decreto da Congregação para os Bispos me diz assim, até a posse do novo arcebispo. Então, eu seria administrador até esse momento que chega o arcebispo, novo arcebispo da Paraíba. Já tem prazo? Não, não há prazos porque é um processo, mas eu presumo, tomando como média, não tem passado de um ano da renúncia à posse do novo titular. Isso tem ocorrido em outras dioceses. A minha expectativa é que seja também dessa forma, esse período não seja longo. Como o senhor vê os escândalos que envolveram a renúncia do Dom Aldo Pagotto? Olha, antes de falar dos escândalos, se você me pergunte, eu gostaria de falar das coisas boas que também existem aqui nessa igreja arquidiocesana. Começando pela sua história. Esta é uma igreja, veja lá, de séculos, né? Então, há toda uma história, toda uma vida, que nós precisamos também, eu diria assim, até venerar pessoas que fizeram e fazem essa diocese. Então, as suas virtudes são maiores que as suas fraquezas, as virtudes das suas pessoas. Aliás, a igreja, ela coloca até numa das orações, diz assim, a igreja é santa e pecadora. Santa e pecadora. Mas ela não é santa nas paredes, ela é santa nas pessoas. Ela não é pecadora pelas imagens dos seus santos, ela é pecadora nas pessoas. De modo que é nessa dinâmica do reino de Deus que a igreja caminha na história, da santificação e do pecado. Então eu chego aqui à Arquidiocese da Paraíba num contexto em que essas situações a que você se refere estão aí sendo tratadas, mas diria assim a vocês, está sendo tratada com a seriedade devida, com os encaminhamentos adequados, com os procedimentos pertinentes. Então, para ainda completar a pergunta que você me faz, se são fatos, diante dos fatos deve haver, e necessariamente haverá, esses encaminhamentos, cuja instância pode não ser a local, se até no âmbito da Santa Sé. Isso é que é uma coisa assim, que a igreja hoje, ela se rege, sempre se regeu, na verdade. Só que os papas
João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco explicitaram, mediante normatizações, decretos, motos próprios, como a Igreja deve proceder diante de casos dessa natureza. Localmente, haverá alguma providência em relação a, especificamente, aos padres acusados de pedofilia? Olhe, o que a Igreja não pode é se omitir. E eu sei que, digamos assim, procedimentos já há. Então, o que, digamos assim, ainda não foi tratado, digamos assim, o que é um processo? É a instância A, a instância B, momento A, momento C. Esse processo, obviamente, será tratado. Agora, eu até diria, isso pode não ocorrer na minha administração, porque eu posso passar aqui meses, e evidentemente que quem vier depois de mim haverá de dar o tratamento exigido. Um dos apontamentos que foi feito para o arcebispo anterior, no caso, é que ele acolheu esses padres que estavam em crise, segundo ele. Qual vai ser a sua postura? Olha, Dom Aldo usou uma expressão, eu recordo aí nessa misericórdia ingênua, parece que foi assim, uma expressão correspondente. Quando ele disse ingênua, diz assim, não teria feito os elementos. Mas aí, mais uma vez, se você me permite, eu não gostaria nem de interpretar expressões de Dom Aldo, porque foi ele, né? Então, o que eu posso dizer assim, asseguramos ao povo de Deus o direito que ele tem à verdade, as pessoas feridas na sua dignidade, o tratamento justo e misericordioso, na linha realmente que o próprio Papa João Paulo II coloca. Estamos diante de por exemplo, um caso de pedofilia, se é crime, então o tratamento vai ser dado nessa ordem. Mas estamos diante de uma realidade em que, além de crime, é pecado. Então a Igreja vai tratar também nessa dimensão do sacramento, da reconciliação, sempre esperando que as pessoas tenham um coração contrito e arrependido, como pede o Salmo 50. Também serão investigadas as acusações de Dom Aldo ainda em relação a desvios na Igreja, desvios financeiros? Olhe, essa coisa, eu só tomei conhecimento nessa leitura, então me permita dizer que eu não tenho elementos nem para dizer. Houve, não vi nenhum papel, porque ele dizia assim. Então eu teria assim, muita sensatez para não me adiantar em afirmações que pudessem ser lidas diferentemente na realidade. Sobre a homossexualidade, qual é a sua visão? Olhe, nós estamos diante de um fenômeno humano. Então, que dizer, o respeito às pessoas, e nisso está o Papa Francisco abrindo, não uma janela, mas uma porta larga, para que nós nunca tenhamos, por exemplo, discriminação com as pessoas, quaisquer que sejam as suas opções. Evidentemente que a Igreja tem a sua leitura, que não pode divergir, digamos, do Evangelho. O fato de eu reconhecer uma situação A, não quer dizer que essa situação seja, vamos dizer, na vida ministerial da Igreja, tão igual quanto aquela que alguém, digamos, expressa no seu comportamento. O que nunca podemos chegar é a discriminação, o que nunca podemos chegar é a hostilização, como infelizmente tinha acontecido. Mas o Papa Francisco diz assim, se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? É a misericórdia desse jubileu que a gente está vivendo assim com tanta significação na vida da Igreja. A Igreja está mais misericordiosa? A Igreja sempre foi misericordiosa. Agora, basta que tenha a palavra de Deus. Agora, o que não podemos dizer assim, pessoa A não foi misericordiosa, instituição tal não foi misericordiosa. Tomemos, por exemplo, a Inquisição. Olha, só para falar em Inquisição, um processo histórico. Eu tinha um professor aqui no meu tempo de seminário, quando eu estudei aqui a igreja, chamava Cônigo Lima. O Cônigo Lima era professor do Liceu Paraibano, assim chamado no tempo. Aí o Cônigo Lima dizia assim, olha,
o senhor Cônigo Lima, a igreja levou muita gente à Inquisição. Ele diz assim, muito mais do que você pensa. E quis dizer assim, é um fato da história. Não posso desconhecer fato da história. Agora, em que contexto? Então, hoje, seguramente, a igreja não faria. Então, por quê? A misericórdia está acima de uma leitura fria da justiça. Este ano é ano de eleições. A igreja sempre orientou, deu orientações, fez inclusive cartilhas à Arquidiocese da Paraíba. Vai haver esse tipo de cartilha, esse tipo de orientação em relação aos padres que são candidatos? Olha, mais uma vez eu digo, amanhã é pela primeira vez que eu vou me reunir com o clero da Arquidiocese. Para muitos é conhecê-los, como estou conhecendo vocês duas, porque é uma geração nova. Eu, há 16 anos, estava fora da Paraíba, de forma que conheço, por exemplo, padres, e aí eu queria até fazer aqui uma referência, por ser, vamos dizer assim, do meu tempo, e pela idade, o Aloysio Catão, padre Aloysio Catão, 60 anos de sacerdócio esse ano. Então, tem esse 60 anos, há um que teria se ordenado, digamos, há 2 anos. Então, em relação à política, eu diria assim, a ação da igreja compreende também a dimensão política. Então, ela não vai poder nunca se omitir, digamos, de tratar de trabalhar pastoralmente essa dimensão política. Daí, por exemplo, a igreja tem uma escola de fé e política, a preparação de pessoas para agirem, atuarem, assumirem essas frentes políticas. Agora, não a dimensão partidária, mas ainda esclareço, se é um diácono permanente, ele pode se candidatar. Freis, padres... Não, aí já falou de sacerdote, não, somente diácono permanente. O diácono permanente, ele pode se inscrever em partido político, ele pode ser candidato, pode vir a ser até governador, é um diácono permanente. Mas, sendo sacerdote, não pode sequer se inscrever. Como, pelo menos até agora, não ouvi falar se há candidatos é que estavam inscritos em partido político, porque penso que já passou o período de inscrição, então, ipso facto, esses estariam já para ser, digamos assim, privados do uso de ordens, que isto é, que não pudesse exercer o ministério.